Graça e paz, amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o canal Uma Visão Além. E hoje nós temos a oração diária e a palavra é quando Davi leva a arca para Jerusalém. Vamos à oração, mas antes de nós começarmos, eu quero mais uma vez te pedir que você compartilhe esses nossos vídeos de oração, de estudos teológicos, que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, mas ative o sininho e deixe o seu like. Todos os dias tem vídeos, né? Temos estudos, temos oração, temos palavra, tá bom, meus amados irmãos? É claro que a cada dia nós vamos melhorando, né? E cometendo menos erros com as nossas edições aqui do canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos então à oração e em seguida a palavra do dia de hoje. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos internautas, reunidos em uma só fé, em um só amor, para juntos clamarmos, orarmos, intercedermos. Santíssimo Deus, pois a oração é um dos momentos mais lindos que o homem de Deus e a mulher têm para conversar com Deus. Pois o Senhor é fiel, é verdadeiro e existe. Às vezes nós não conseguimos compreender direito, porque somos seres temporais, seres finitos, somos seres limitados. Os humanos são limitados depois da queda lá do Éden. E o Senhor é um Deus que não tem presente, passado e futuro. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus atemporal. A palavra diz também que o Senhor não tem início, né? O Senhor é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ó Deus, bondoso e santo, compreendê-lo seria impossível, diante das dimensões da tua grandeza. Meu Deus, a Bíblia diz em Provérbios que o Senhor coloca na palma da mão o mar, os oceanos. Isso nos prova da tua grandeza, da tua magnitude. Quando os cientistas estudam a criação do universo, a criação das galáxias, eles veem a complexidade, a grandeza que nós temos. Por isso, papai, é que nós nos rendemos aos teus pés, é que nós nos prostramos aos teus pés para lhe render o louvor, a adoração que lhe é devida, para se humilhar perante as tuas grandezas, porque nós mesmo temos uma consciência que é plena, que é convicta de que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para todo sempre. Nós sabemos que não existe, meu Deus, um Deus tão grande e tão soberano como o Senhor. Não existe outro. A Bíblia diz que quando o Senhor conversou com Moisés, Moisés disse: Senhor, quando eu voltar ao teu povo, quando eu voltar ao Egito, lá na terra de Gósen, o que hei de dizer para o teu povo? O que hei de falar para os teus? Como que eles irão crer em mim? Como que eles irão crer na minha voz? E o Senhor disse: diga a eles que o eu sou enviou-lhe a eles. Que coisa linda, meu Pai, sabermos desta magnificência, dessa magnitude da tua grandeza. Tu és o grande eu sou e não existe outro além de ti. Tu criaste todas as coisas, por isso nós rendemos louvor, nós nos curvamos, rendemos a adoração, porque nós temos a plena consciência de quem é Deus e do que o Senhor é capaz de fazer. Nós entendemos com clarividência, sabe, o tanto da dimensão da grandeza que representa o Todo-Poderoso. Por isso nós aqui reconhecemos o Pai, o Deus Jeová, reconhecemos o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que um dia se doou por nós na cruz do Calvário. É lindo conhecer o plano da salvação, o plano da redenção. A Bíblia diz na criação, no livro do Gênesis, como foi criado todas as coisas, como foi criado os
os mares, os rios, as porções de terra, as luminárias do dia, as luminárias da noite, como foram criados os animais e como o homem foi criado e sua adjuntora, a mulher. A Bíblia também nos relata que, infelizmente, este casal pecou lá no Éden. Meu Deus, e é a partir dali que a gente observa o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem compaixão do ser humano, o quanto o Senhor é misericordioso para com o homem. O Senhor estendeu a sua misericórdia, o Senhor mostrou o seu amor, porque ali nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não venha perecer, mas venha obter a vida eterna. Oh papai, como ser santo, como o Senhor é santo, porque a própria Bíblia nos diz que o Senhor nos amou de uma maneira tão ímpar, tão maravilhosa, que o mais precioso que o Senhor tinha, o Senhor nos deu. O Senhor nos repreendeu quando nós pecamos, é verdade, mas o Senhor nos deu o melhor, nos ofertou Jesus, que veio a este mundo sem pecado, sem mancha, e nos deu vitória. A vitória da cruz do Calvário, a vitória que foi conquistada com o sangue que lá foi vertida e nos comprou de volta. Oh meu Deus, como é lindo, aleluia, como é gostoso compreender os mistérios divinos, os mistérios copiosos do Senhor. Eu te louvo, porque eu tenho motivos para glorificar o teu nome. Nós, aqui do canal Uma Visão Além, temos motivos para exaltar o seu nome glorioso, o seu nome magnífico, Pai. Nós sabemos que só o Senhor tem o poder para nos dar a vitória, a libertação, a cura de uma enfermidade, a salvação dos nossos problemas. Meu bondoso Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é santo, para aquele que confia na presença magnífica do Senhor, daquele que crê na grandeza santa do Senhor. Por isso nós te louvamos. Ah, Santíssimo, estamos vivendo dias difíceis, dias cruéis, vivemos dias de trevas, muitas pessoas sofrendo, muitos chorando, muitos sendo, ó Deus, destruídos por obras malignas. O mundo realmente está envolto em trevas, vivenciamos estas coisas. São guerras, rumores de guerras, a violência, o tráfico de drogas e tantos outros males que afetam a nossa sociedade. Vivemos, meu Deus, num período tão crucial, num período tão terrível. Aleluia, mas é o período que nos demarca que algo está para acontecer. Jesus está prestes a regressar, a voltar, a buscar a sua igreja. Desperta-nos da nossa sonolência, tira-nos da inércia, meu Pai Celestial. Quantos de nós estamos assim, estagnados, estacionados, não é, Santíssimo? Parados, oh meu Deus, até mesmo desanimados concernente à nossa fé, à nossa convicção. Por isso, neste instante de oração, apresento este irmão, esta pessoa, esta alma, porque o preço de uma alma custou sangue. Por isso eu quero lhe apresentar esse pastor que está passando por lutas, por grandes tribulações, por calúnias, por levantes, enfermidades, ataques violentos. Esse obreiro, este homem de Deus, esta mulher de Deus, que está passando um momento difícil da caminhada, um vento contrário, uma calúnia, uma injúria, uma enfermidade,
uma prova financeira, espiritual. Tu é o Deus da cura, o Deus do socorro, o Deus da providência. Quero apresentar também, Jesus querido e Jesus maravilhoso, todos os casais. Por que todos os casais? Porque os ataques do inimigo das nossas almas, não queremos falar o nome dele, Senhor, porque queremos falar do teu nome, da tua grandeza. Mas esse cidadão, ele tem atacado os casais para destruir a família, ferir a esposa, ferir o esposo, ferir os filhos. Meu Deus, restaura este casamento destruído, prestes a ser destruído pelo adultério, pela prostituição, por uma briga. Meu Deus, esses espíritos que têm feito deste lar uma verdadeira tormenta, um verdadeiro pandemônio. Ninguém entende ninguém. Coloca paz dentro desta casa. Que a tua presença, Jesus, traga paz no coração desta esposa, traga paz no coração deste esposo. Que esta enfermidade que paira dentro desta casa seja repreendida pelo teu nome. Que este pai possa se relacionar bem com o seu filho. Que esta mãe, ela possa se relacionar bem com a sua filha. Que essas questões espirituais sejam vencidas através da fé na pessoa de Jesus. Santíssimo, lhe apresento os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, esta mãe que tem um filho enfermo e que chora orando conosco agora. Senhor, que este lar seja guardado por ti. Ó bendito e eterno Deus, eu apresento o Emerson e sua família, que perdeu o seu ente querido. Consola o coração deste filho teu. E todos que perderam um parente, meu Deus, sejam consolados pelo Espírito Santo. Ó Espírito Santo da verdade, consola os corações dos que estão feridos, dos que estão em luto, dos que estão enfermos. Meu Deus e Pai, eu te apresento os manicômios, eu lhe apresento aquele que está num presídio, que já se arrependeu e que já lhe aceitou como Senhor da sua vida. Lhe apresento os hospitais, todos os leitos. Oh meu Deus, oh meu Santíssimo, e o país da Índia, que vive um caos mediante esta pandemia. Vidas sem Jesus descem à sepultura agora. Quero lhe apresentar Israel. Oh meu Deus, tenha de compaixão da nação de Israel, daquele pedaço ali de Gaza. Meu Deus, porque vidas inocentes em meio a um conflito militar morrem, meu Jesus. O problema não é morrer, meu Deus, é os que ficam enlutados, filhos que perdem seus pais, pais que perdem os seus filhos. Oh Jesus, coloca as tuas mãos nesta guerra para pôr fim a essas afrontas e esses bombardeios. Oh meu Pai, tu és fiel, bombardeios, meu Senhor. Meu Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Tu já nos ensinastes que viria fome, pestes, terremotos, que tudo isso aconteceria. Por isso é que nós te louvamos. Por isso é que nós rendemos o louvor que lhe é devido. Te apresento aqueles que moram nas ruas, os filhos pródigos da fé, aqueles que estão afastados. Quantos se encontram assim, afastados? Quantos se encontram nesta situação, desviados? Mas o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. O teu amor é infindo, Jesus. Peleja por estas causas, batalha por essas questões, que são questões terríveis e que só o Senhor é quem pode solucionar, é quem pode resolver. Pai Santo, quero lhe apresentar também a obra das missões, tanto as missões que são missões urbanas,
feitas nos nossos bairros, feitas nas nossas cidades, nos nossos estados, no país, como as missões transculturais, aquelas que são feitas em outras nações. Levanta ceifeiros, ceifeiras, missionários, missionárias, evangelistas, homens de Deus, para buscar os perdidos em outras nações, os feridos, os abatidos, que eles sejam alcançados pela evangelização mundial. Deus bondoso e Deus magnífico, acorda a igreja aqui no Brasil, a igreja na América, a igreja na Europa. Desperta a tua igreja para ser verdadeiramente a tua igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que faz a vontade de Deus, a noiva do Cordeiro. Pai, eu te apresento todas as denominações, todas, mas é todas, meu Pai, todos os crentes que se encontram em todas as denominações aqui no Brasil e no mundo, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer. Pai Santo, o corpo de obreiros nas igrejas, o corpo de pastores, de presbíteros, nós apresentamos mediante a fé na presença viva do Cordeiro de Deus. Não deixe-nos cair, não, Jesus. Olhar para trás, não, Senhor Jesus. Olhar para as coisas que ficam para trás, mas olharmos para o alvo. Jesus, enxuga as lágrimas desta mãe, enxuga as lágrimas desse pai, enxuga as lágrimas deste homem, desta mulher que ora conosco agora, que suplica conosco agora, que implora conosco neste instante de oração. Tem pessoas passando por diversos tipos de situações, por diversos tipos de problemas. Oh, meu Jesus, eu não sei citar todos. Tem pessoas desesperadas, tem pessoas que são vítimas de uma obra de magia, estão totalmente sem a mentalidade, sem a razão humana. Pessoas que estão em depressão, pensando em tirar suas próprias vidas. Homens e mulheres vivendo uma vida realmente de opressão. Eu repreendo a opressão, que a paz que vem de ti, Jesus, penetre o coração deste homem, o coração desta mulher. Que a paz que vem de ti, Senhor Jesus, traga alegria para este casal, para esta pessoa. Levanta esse que está prostrado, caído, desanimado, meu Deus. Quantos se encontram assim, desanimados, angustiados, sabe, totalmente assim, abalados pela fé. Peleja por estas vidas, batalha por estas vidas, meu bondoso Deus. Eu não sei nem como lhe apresentar todos os nossos irmãos internautas. Às vezes tem aqueles que nem inscritos ainda são no canal, mas abençoai-os. Meu Deus, pelejai-o pelas questões do teu povo. Senhor, sustenta a tua igreja no nosso país. Olha a crise do desemprego, a fome que já chega em alguns lares. Santíssimo. Ó Deus, eu como ser humano, eu fico imaginando o sofrimento de um lar sem ter o alimento, o sofrimento de um lar sem ter a paz. Eu me coloco no lugar destas vidas, daquele que mora na rua, daquele, meu Deus, que não tem onde dormir, não tem o que comer. Oh Jesus, são milhões, não somente no nosso país, mas em outras nações da face da terra. Ó Deus, ó Santíssimo, é o meu dever enquanto obreiro, enquanto pastor, orar pela paz em Israel, orar pela salvação de vidas, Senhor, e até nos emocionar, porque vidas morrem sem a tua presença, e isso é triste, porque é irreversível, porque está escrito na carta aos Hebreus,
que após a morte segue-se o juízo. Nos desperta, porque temos feito muito pouco para Ti, muito pouco em relação à missão, meu Deus. Nos dá condições e nos capacita. Enxuga a lágrima de todos que choram conosco agora, em o nome de Jesus. Amados irmãos internautas, vamos então à palavra de hoje. Queridos irmãos, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, querido irmão, querida irmã. Ative o sininho, tá bom? Para você receber as nossas postagens. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Compartilhe este canal com mais pessoas. Nós temos orações, temos palavra e temos estudos, tá bom, meus queridos irmãos? E vamos sempre estar orando uns pelos outros, para que Deus nos abençoe e nos guarde em meio a esse mundo caótico. Vamos à palavra de Deus no dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Davi, sobre a Arca da Aliança, né? É isso que nós vamos falar aqui um pouquinho, só para nós conhecermos um pouco mais acerca das coisas santas. Então, o nosso tema hoje, Davi leva a arca para Jerusalém. Nesse caso, seria um sermão temático, né? Se você fosse pregar no púlpito de uma igreja, porque nós temos um tema. Sermão temático é aquele sermão que tem um tema. Então, o texto básico desse nosso estudo é 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 19. E também 1 Crônicas, de capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, do verso 12 ao verso 15. Lá no livro de Romanos, meus amados, Romanos capítulo 15, verso 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Há um relato interessante com a referência à Arca da Aliança, que nos ensina várias lições sobre Deus e assim como sobre o homem também. Então, antecedentes ao texto. Por muitos anos, queridos irmãos e irmãs aqui do canal Uma Visão Além, queridos irmãos internautas, por muitos anos a Arca da Aliança foi movida de um lugar para o outro. Mas quando o rei Davi se tornou realmente rei para reinar sobre Israel, ele decidiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E então Davi, junto com alguns dos homens mais nobres de Israel, foi à casa de Abinadab para recuperar a arca. E Abinadab vivia a cerca de 15 quilômetros, de Jerusalém, que separava, a casa de Abinadab da cidade de Jerusalém. Então, para levar o carro a Jerusalém rapidamente, eles colocaram a arca em uma carroça puxada por 2 bois. E no momento, puxada por 2 bois, foi no momento de grande júbilo, foi um momento de grande alegria, de grande júbilo, enquanto eles tocavam música a caminho de Jerusalém. No entanto, em algum lugar ao longo do caminho, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para firmar a arca, e ele foi atingido e morto na hora. Isso irritou Davi, e ele levou a arca para a casa de Obed-Edom por 3 meses. Davi, então, ele se acalmou e pensou nas coisas, depois voltou e levou com sucesso a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, quais são as lições a aprender com este relato? Deus, ele exige obediência estrita. Muitos pensam que Deus não está preocupado com os detalhes. Deus está preocupado com os detalhes, sim. Porque é Deus quem dita a regra de como, onde e o que fazer. Não somos nós, é Deus. E como alguém pode ler sobre a construção do templo e do sistema sacrificial ao chegar a essa conclusão? Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, obedecer é melhor do que o sacrifício. Então, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22.
mas estava envolvido nesse pecado do que talvez encontre os nossos olhos. Então, mandamento para não tocar. Então, olha, lá em Números capítulo 4, verso 15, para ser carregada, lá em Números capítulo 4, verso 15, para ser levada pelos filhos de Coate, Números 4, 15, 1 Crônicas 6. Então, quem podia levar, como se devia transportar, quem é que podia colocar as mãos ali, tudo tinha uma regra, e ao fugir dessa regra, as consequências viriam. Então só podia ser levada pelos filhos de Coate, para ser carregada. Gênesis 6, 8, 14, Noé encontrou graça e fez tudo o que lhe foi ordenado. Então, se você observar lá com Noé, tudo o que lhe foi ordenado foi o que ele fez. Em Mateus 7, 21, aquele que faz a vontade do meu Pai. Em Hebreus 5, verso 9, autor da salvação para aqueles que obedecem. Então não se pode confiar na misericórdia para cobrir desobediência intencional. Mateus 16, 22 e 23. Então, você tem que obedecer o Todo-Poderoso através da sua palavra. E a convivência não supera a palavra de Deus. Então, 15 quilômetros é um longo caminho para carregar uma pesada arca nos ombros. Podemos polvilhar a consciência, Romanos 6, 3 e 4. Qual é a diferença entre a ajuda e um acréscimo? Qual é a diferença? Não é verdade? Então, sentimentos não determinam a verdade. Eu acho que é assim. Eu penso, estou sentindo que é assim. Eles estavam se alegrando e se divertindo muito, até que o juízo de Deus caiu sobre eles. Eles estavam puxando a arca sobre aquele carro puxado por 2 bois, cantavam, estavam se alegrando, mas quando Uzá pôs a mão e veio o juízo repentino, aí eles ficaram espertos. Então, Provérbios 14, 2 diz: há um caminho que parece certo aos olhos do homem, mas que no fim é um abismo de destruição. Então, não é como eu penso, é como Deus pensa, e as regras quem dita é Deus. Então vamos aprender a andar do jeito que Deus quer, como Deus quer. E esse negócio que eu penso que é assim, irmãos, tem algo hoje tomando conta da igreja que é perigosíssimo. Algo que faz parte do mundo secular, não da casa de Deus, que é o relativismo. Esse pensamento, essa corrente de pensamento, o relativismo, diz que não há uma verdade absoluta, tá? Nem tudo é certo, nem tudo é errado, que é o que eles chamam de yin yang, né? Das seitas oriental, aquela bolinha redondinha que tem um negocinho preto com um olhinho branco, e depois tem um negocinho branco com um olhinho preto, que é o yin yang, né? O positivo e o negativo. Não, a Bíblia diz que Deus é a verdade, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então vamos partir por isso. Então os sentimentos, eles não determinam a verdade. Eles estavam se alegrando, eles estavam se divertindo muito, até que o juízo de Deus desceu sobre eles, quando Uzá pôs a mão na arca. Então há um caminho, segundo Provérbios 14, 2, que aos nossos olhos parece correto, mas que o fim dele é destruição. Em 2 Reis 5:11, eis que pensava eu penso de um jeito, mas o que é que Deus está pensando? O que é que Deus quer? Então, boas intenções não justificam a desobediência. Certamente as intenções de Uzá eram boas, impedir que a arca caísse. Mas assim eram as intenções de Saulo de Tarso, que parecia ser boas, pegar o povo de Deus e chicotear, espancar. Está lá em Atos 2, verso 3, Atos 2, né? Atos dos Apóstolos, você vai ver essa parte de Saulo. Considere a intenção da esposa de Ló. Lembra que ela olhou para trás? E o que aconteceu com ela em Gênesis 19, 26? Porque a ordem era para sair e não olhar para trás. Ela olhou, virou uma estátua de sal. E em Romanos 11, 2, a bondade e a severidade de Deus. Deus Ele é bom, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e você precisa entender isso. Eu também. Então observe a atitude de Davi. A princípio ele está zangado com Deus por causa da consequência do pecado, quer dizer, pecou, Deus matou.
E Davi ficou zangado. Em Provérbios 13:15, o caminho do transgressor é áspero. Então o transgressor ele fica áspero, ele fica revoltado, ele fala grosso, ele vai gritar, ele vai sapatear. Então ele se humilha e reconhece o seu pecado. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 15 e 13. O que ele entende? Tá tudo errado. Como é que tem que transportar? Quem é que tem que transportar? De que maneira tem que ser transportada? Quem é que pode colocar a mão nisso aqui? Mesmo ele sendo o rei, ele não podia transportar, ele não podia colocar as mãos. Existem regras que precisam ser obedecidas. E aí Davi entende isso, não é? Então ele se humilha, então ele reconhece o seu pecado em 1 Crônicas 15:13. E ele honrou a Deus, segundo Samuel 6:13. Então o que eu aprendo? A partir dessa lição, aprendemos muito sobre o caráter de Deus. Embora não haja arca para tocar hoje, né? Há muitos mandamentos que estamos obedecendo ou ignorando. Quer ver uma das coisas que mais a igreja comete erros nos nossos dias? A Bíblia diz que não há comunhão de trevas com luz, e a igreja não é de hoje, ela vem flertando com o mundo. A gente quer andar junto com o mundo, de mão dada com o mundo. A filosofia do mundo a gente traz para a igreja, a moda do mundo nós trazemos para dentro da igreja. O pensamento filosófico, irmãos, o mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Quando eu digo igreja, irmãos, não estou aqui falando de uma denominação, tá? O que é uma denominação, queridos? Eu estou falando da Assembleia de Deus. Eu estou falando da congregação cristã. Não estou falando. Estou falando da igreja. O que é a igreja de Cristo? São pessoas, eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Você pode ser a igreja de Cristo que congrega lá na Batista. Você pode ser a igreja de Cristo que congrega lá na Assembleia. Você pode ser a igreja de Cristo que congrega lá na Presbiteriana, enfim. Mas nós, os seres humanos, somos a igreja de Cristo. Então eu estou falando com isso. A igreja de Cristo tem que aprender que com Cristo os preceitos são diferentes. Com Cristo existem regras, existem, sabe? Por exemplo, em Hebreus diz que sem a santidade, que é para você seguir a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o que Deus está falando? Sede santo, porque eu sou santo. E como é que você vai se santificar? Através da palavra, de uma vida de oração, de uma vida consagrada. Então, Davi tinha boas intenções, trazer a arca, porque o que era a arca? A arca da aliança era a Shekinah, a presença de Deus no meio do povo. Hoje não tem essa arca de forma física, né? Esculpida de ouro e madeira de acácia. Não é essa arca. Hoje a presença de Deus é o Espírito Santo que habita dentro de você. Você que é um ser humano, que é uma pessoa que serve a Cristo, então o Espírito Santo ele habita dentro de você. Você hoje, tá? Recebe esta glória que é a presença e a habitação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que dentro de nós habita, nós não podemos entristecê-lo, e nós entristecemos com as nossas atitudes. Nós não podemos extingui-lo, que é quando nós não queremos ouvir quando ele está falando conosco. E por último, blasfemar. Nós não podemos fazer isso. Então, Deus é quem dita as regras. Deus é quem fala como nós devemos ir. Por exemplo, eu tinha um colega, irmãos, quando eu fazia faculdade, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu tinha um colega, quando ele fazia faculdade, que na sexta-feira ele não podia usar uma determinada cor, tá? E ele dizia para mim, nossa, você... Aí eu, às vezes, eu ia com uma calça jeans clara, escura, uma blusa branca, uma blusa vermelha, eu não sei. E um dia ele me disse assim, nossa, eu não posso usar essa cor. Eu perguntei, mas por quê? Qual é o problema? Primeiro que as cores, quem criou foi Deus. O algodão, que é aquela planta que dá no campo, que dela se extrai para fazer as roupas, os tecidos, a seda, o algodão, tudo quem criou foi Deus. As cores foi Deus quem criou. Mas ele era de uma determinada religião, que na sexta-feira ele não podia vestir tal roupa, porque havia lá uma certa entidade que naquela sexta-feira descia lá, então tinha a cor que tinha que estar para aquela entidade.
Eu perguntei, mas e se você for com essa cor que eu tô vestido? Ah, ele me joga no chão, me rala nas paredes, ele me arrebenta todinho. Eu fiquei até assim horrorizado, porque depois eu fui estudar religião, né? Fui fazer teologia depois. Então eu aprendi, nossa, então tem regras para servir o coisa ruim. E se você desobedecer às regras dele, ele te pune. Só que eu tô falando de Deus. Então, você não é obrigado a obedecer às regras de Deus. Só que você tem que saber as consequências disso. Então Davi, ele teve boa vontade, ele queria trazer a presença de Deus, a glória de Deus de volta a Jerusalém. Só que ele usou os métodos que não era para usar. E por isso veio consequência grave de perca de uma vida. Que Deus matou por tocar num lugar, em algo que era sagrado que não se podia tocar. Tinha as pessoas específicas. Só quem fazia o culto, só quem tratava das ofertas e das oferendas, eram os levitas. Então, meus amados, hoje mudou-se um pouquinho, porque hoje você é o templo do Espírito Santo. Mas sendo você o templo do Espírito Santo, lhe requer algumas coisinhas. Eu não posso ser o templo do Espírito Santo e viver uma vida de prostituição. Eu não posso ser o templo do Espírito Santo e viver uma vida de idolatria, porque eu tenho dentro de mim a habitação do Espírito Santo, ele habita comigo. Então, queridos, vamos valorizar, tá? Vamos guardar a palavra na tábua do nosso coração e entender que o mesmo Deus que é amor, que é misericordioso, que é compassivo, é o mesmo Deus que também é justiça. Ele vai matar e ninguém prende, ele dá ordem e ele não recebe ordem, ele faz e está feito, ninguém desfaz. Quem dá ordem para Deus? Quem pode prender Deus? Quem pode julgar Deus? Condenar Deus? Ninguém. Por isso que nós somos servos e às vezes até inúteis, né, queridos? Então, meus amados, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, tá? Se humilhe na presença do Senhor Deus. Hoje nós não vamos fazer um caixote de acácia, de madeira de acácia, esculpir lá os querumbins de ouro, não. Hoje você vai abrir o seu coração para que o Espírito Santo habite dentro de você e você sinta verdadeiramente o que é a verdadeira paz. Tem um pastor, colega meu, que ele foi do mundo, né? Foi um viciado em drogas, e ele dizia para mim que às vezes para fugir dos problemas, para fugir da neurose, que eles falam assim, ele usava a cocaína, chegou a usar também heroína. E aí ele disse que Freire, depois que eu me converti, pastor José Freire Júnior, depois que eu me converti, que eu fui receber a verdadeira palavra, o verdadeiro amor de Deus, ele falou assim, agora eu entendo o que é o amor ágape. Então só o Senhor pode nos dar. Fique com essa paz, fique com esta palavra, uma palavra de paz, de alegria, uma palavra para nós aprendermos, lições para nós aprendermos com esse relato. Deus exige obediência estrita, a convivência não supera a palavra de Deus. Não é porque eu convivo, sou crente há tantos anos, que a minha opinião é superior à palavra. Não, senhor. A palavra é suprema, a palavra é a nossa constituição, a palavra que eu estou falando é a Bíblia. Sentimentos não determinam a vontade de Deus. Eu acho, eu penso. Não, irmão, tá? Você pode estar eles estavam se alegrando quando o carro pendeu, Uzá pôs a mão e o Senhor matou. Tem caminhos que parece que são bons aos nossos olhos. Então vamos começar a colocar tudo nas mãos do Senhor Deus, tá bom? Boas intenções também não justificam a desobediência. Mas eu estava tentando acertar. Não, senhor, tá? Observe a bondade e a severidade de Deus. Severidade em Uzá por sua desobediência. Uzá sabia que ele não podia pôr as mãos. Ele pôs e morreu. Bondade na casa de Obed-edom, houve bondade e prosperidade. Mas a arca ficou lá e ninguém colocou a mão, não. Ninguém desobedeceu, não. Aí depois, do jeito que era correto, do jeito que era certo, aí sim, Davi mandou buscar a arca de uma forma correta, de uma forma que realmente o Senhor Deus queria. Aí sim, a glória de Deus invadiu Jerusalém. Aí sim as coisas mudaram. Mas mudaram quando o nosso irmão rei Davi foi fazer a coisa certa. Foi fazer do jeito que Deus queria, do jeito que o Todo-Poderoso quer. Então,
quando você quer fazer uma coisa certa, você tem que ver as regras, né? Então, eu vou ler o verso 12 para os irmãos entenderem. 6:12. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando lhe levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava bois, carneiros e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho, né? Éfode de linho. Assim subiram, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Certo? Então, queridos irmãos e irmãs, depois de tudo isso, Davi aprendeu. Aí os levitas foram buscar a arca e levaram a arca para Jerusalém ao som de muita alegria, com oferendas ao Senhor. Que Deus te abençoe e aprenda a fazer a coisa certa à luz da palavra, para que o Senhor lhe abençoe grandiosamente. Fique com a doce paz do Senhor Jesus no seu lar, na sua casa e na sua família. Toda vez que você quiser oração, coloca aí no canal, escreve, nós vamos estar orando sempre por vocês aqui e nos outros canais. Deus te abençoe.